pessoal, eu sou a professora Rebeca e dentro do contexto das estruturas de aço, vou falar aqui um pouco sobre o dimensionamento de ligações com parafusos, fazendo um exercício, o enunciado do exercício que vamos fazer. Se vocês precisarem, vocês podem voltar no vídeo para verificar as informações. Então, a gente verifica ali que se tem duas chapas de 204 por 12,7 milímetros, elas são de aço ASTM A36, elas são emendadas com chapas laterais de 9,5 milímetros e parafusos comuns de aço A307 de diâmetro igual a 22 milímetros. As chapas estão sujeitas às forças NG 200 kN, oriunda da carga permanente, e NQ de 100 kN, oriundas de carga variável decorrente do uso da estrutura. Verificar a segurança da emenda no estado limite último e combinação normal de ações. Bom, então aqui, além de calcular a resistência, a gente precisa saber qual é a solicitação. Então, eu prefiro começar determinando justamente essa solicitação. Então, é uma solicitação de tração nas chapas e considerando que eu tenho duas ações, eu preciso fazer a combinação delas em ELU normal. Toda a formulação da combinação, ela vai ficar resumida, porque eu só tenho duas forças. Então, basicamente, a força de tração que a gente tem lá vai ser dada por o coeficiente de ponderador da carga permanente, o valor dessa carga permanente, mais o ponderador da carga variável, vezes o valor da carga variável. Então, aqui a gente tem a combinação LU normal escrita de uma forma mais enxuta, ok? Bom, os valores das cargas nós já temos. Então, FG 200 e FQ 100, certo? Que eu preciso é justamente os valores desses ponderadores. Onde que eu encontro o valor dos ponderadores? Na tabela 1 da norma. Avaliando, então, a tabela 1, aqui nessa parte superior a gente tem os coeficientes para carga permanente e aqui para carga variável. Observem que está discriminado cada tipo de carga permanente, sendo que no exercício não está nos dizendo exatamente qual a origem da carga permanente. Entretanto, a gente pode imaginar que o valor de 200 kN refere-se a todas as ações permanentes somadas. Quando a gente considera todas as ações permanentes somadas, a gente tem que verificar aqui embaixo a opção 3 ou C, dependendo da versão que vocês têm. Então, ela fica bem pequenininha, mas nas combinações normais, as ações permanentes diretas, que não são favoráveis à segurança, podem opcionalmente ser consideradas todas agrupadas, com coeficiente de ponderação igual a 1,35, quando as ações variáveis decorrentes do uso e ocupação forem superiores a 5 kN por metro quadrado ou 1,4, quando isso não ocorrer. Bom, a gente não tem exatamente o valor da carga por metro quadrado, da carga variável. Entretanto, a lógica seria, se a carga variável for um valor preponderante, a gente usaria um 1,35, se não 1,4. Então, nessa situação, nós vamos optar pelo parâmetro 1,4 para carga permanente. Já verificando o valor para carga variável, a gente tem que ela é decorrente do uso. Então, numa combinação normal, cargas variáveis decorrentes do uso recebem o coeficiente de 1,50. Substituindo aqui estes dois parâmetros,
a gente vai conseguir obter o valor da solicitação, 430 kN. Olhando a ligação em corte, eu fiz um esqueminha que representa o estilo da ligação. Entretanto, eu não respeitei distâncias, nem a quantidade de parafusos. O que a gente tem nessa ligação? A gente tem duas chapas aqui que eu devo conectar. Elas ficam levemente separadas aqui no meio, tá? Então, eu quero dar continuidade nessas chapas. Foi colocadas chapas por fora e parafusos atravessando, então, essas três chapas, certo? E essa força de 430 kN, ela está em tração aqui. Isso quer dizer que as chapas do meio estão sujeitas a essa ação. Se eu observar como isso se comporta no parafuso, na verdade, aqui a gente vai imaginar, então, que o parafuso vai fazer uma força contrária e ele vai transferir uma parte deste 430 para cima e uma outra parcela do 430 para baixo. Então, no parafuso, essa ação aqui vai se dividir em duas parcelas. Isso acontece porque eu tenho, então, o parafuso atravessando três chapas, sendo que aqui e aqui a gente percebe essa troca de sentido nas forças. Então, pessoal, o que tem aqui? A gente tem dois planos de corte que representam que duas seções de cada parafuso estão resistindo. Quando a gente tem duas seções de corte, duas seções resistentes, isso significa que se tem cisalhamento duplo. A força que é solicitante 430 kN nas chapas intermediárias se divide para as chapas mais externas. Então, percebam que nas chapas externas, a solicitação, na verdade, não é 430, e sim 215. Qual é a condição mais desfavorável? As chapas internas, elas têm 12,7 milímetros de espessura, tá? E as chapas externas têm 9,5 milímetros. Então, vocês podem imaginar que se eu avaliar, por exemplo, uma tensão que está acontecendo aqui, a condição nas chapas internas vai ser mais desfavorável. Então, apesar de eu poder fazer toda a verificação para as duas chapas, eu posso também me concentrar na condição que é mais desfavorável, que é justamente nas chapas internas. Ok, então a gente já conhece a solicitação nas chapas internas. Uma outra questão que é importante a gente observar é em relação ao número de parafusos da ligação. Porque olhando a ligação, vocês vão contar no total 12 parafusos. Entretanto, de cada lado, a gente tem 6 parafusos. 6 parafusos conectando estas três chapas e 6 parafusos conectando essas três chapas. Então, pessoal, a gente não pode considerar que essa ação, por exemplo, de 430 está agindo em 12 parafusos. Na verdade, a gente tem 436 parafusos de um lado e 430 em outros 6 parafusos do outro lado. Então, vai ser bem importante que, em relação ao número de parafusos, a gente não considere 12, mas sim 6, quando for verificar a solicitação. Então, pessoal, agora a gente vai passar para a análise da resistência. Se vocês imaginarem, quando a gente tem uma peça tracionada, a gente sempre vai associar uma resistência à resistência da chapa em si.
E a resistência da chapa passa pela análise de 2 modos de ruptura: o escoamento da seção bruta e a ruptura da seção líquida. Isso é inerente à peça, independente da ligação. Agora, pensando na ligação, a gente vai considerar a resistência dos parafusos, que, conforme a gente já discutiu, vai ser relacionada a cisalhamento duplo. E além disso, a gente precisa fazer algumas análises na chapa, mas em relação à região dos furos na chapa. Existem 2 estados limites últimos que nós vamos considerar aqui, que está relacionado ao rasgamento entre furos ou entre furo e borda, e o outro, esmagamento dos furos. A gente viu outro exemplo que foi até aqui. Entretanto, aqui nós vamos analisar mais uma forma de ruptura possível, que é o colapso por rasgamento. Este último caso seria quando os furos vão se conectar, vão rasgar e se unir, vamos dizer assim, e uma parte da peça vai se separar do restante. Então, quando a gente analisar este modo de falha, nós vamos discutir um pouco melhor, tá? Então, basicamente aqui a gente tem uma situação 1, que tem que verificar possibilidades A e B. A gente tem uma situação 2, a gente tem uma situação 3, que também vamos ter que verificar A e B. E temos ainda uma situação 4. Observem que eu listei 4 modos de falha. Então, a lógica vai ser eu calcular a resistência associada a todos esses modos de falha e, por final, o menor valor deles vai representar a resistência da peça. Como nós já temos aqui a solicitação de cálculo, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular um por um parâmetro de resistência e já vai ir comparando com a solicitação. Porque se em um dado momento a resistência for menor que a solicitação, a gente já sabe que essa peça não está dimensionada corretamente. Bom, pessoal, o primeiro cálculo é da resistência da chapa, sendo que o item A seria o escoamento da seção bruta. Aqui eu já fiz toda a análise, tá? A seção bruta nada mais vai ser do que a largura da chapa, que é 204 milímetros, vezes a espessura, tô considerando a chapa do meio, que tem uma condição mais desfavorável, vezes a resistência ao escoamento do aço. Aqui o aço é o A36, que tem resistência ao escoamento de 250 megapascal, que equivale a Newton por milímetro quadrado. E o gama A1 vale 1,10. Com isso, a resistência ficou igual a 588,82 kN aproximadamente, e este valor é maior do que o 430. Então, a resistência é maior do que a solicitação. Isso está ok. A verificação B é em relação à área líquida. Então, a gente tem a área líquida vezes a resistência à ruptura dividido pelo parâmetro gama A2. Então, aqui, pessoal, já fiz mais diretamente, porque nós já fizemos essas análises em outros exercícios. Aqui eu já fiz de uma forma mais direta o cálculo da área líquida efetiva, sendo que o parâmetro CT foi considerado 1, por isso ele nem está aparecendo aqui. E além disso, a área líquida foi considerada a espessura da chapa vezes, então, a linha de ruptura crítica. Pessoal, nesse caso, a linha de ruptura crítica é uma linha
totalmente reta que atravessa 3 furos. Então, o que a gente tem aqui? O 204 descontando essas 3 regiões do furo. O diâmetro do parafuso é, na verdade, 22 milímetros. Aqui a gente está descontando 25,5, porque além do 22, a gente deve considerar 1,5 milímetros de folga e 2 milímetros de região com dano, certo? Em relação ao A36, a gente tem a resistência à ruptura igual a 400 megapascal e o parâmetro gama A2 é igual a 1,35. Com isso, a resistência associada a essa forma de ruptura é 479,78 e ela é maior do que o 430, que é a solicitação. Sendo assim, a gente considera que essa verificação está ok. Podemos passar para a segunda verificação, que é relacionada aos parafusos. Como nós vimos, os parafusos estão sujeitos a cisalhamento duplo. Se vocês observarem, então, no item da norma que trata de parafusos sujeitos a cisalhamento, a gente chega no item 6.3.3.2, certo? Aqui não fala exatamente sobre cisalhamento simples ou duplo, tá? Entretanto, a gente tem a informação que essas fórmulas aqui são a força de cisalhamento resistente de um parafuso por plano de corte. Então, se a gente tiver mais de um plano de corte, a gente vai multiplicar isso aqui. Se a gente tiver mais de um parafuso, a gente vai multiplicar esta formulação aqui. E lembrando, eu já estou apontando para essa primeira, já estou desconsiderando a segunda, porque a gente está trabalhando com parafusos comuns, certo? Então, a formulação para parafusos comuns é esta primeira. Bom, pessoal, então, aqui a área do parafuso vai ser dada por π vezes o diâmetro do parafuso ao quadrado sobre 4. A gente tem que o diâmetro do parafuso é 22 milímetros. 380,13 milímetros quadrados. Bom, o FUB vai ser igual a 415 megapascal e isso vocês podem encontrar na tabela A3 da norma. E o parâmetro gama A2, a gente até já utilizou ele, é igual a 1,35. Antes eu não comentei, mas isso a gente encontra na tabela 3 da norma, tá? Só observem que aqui A3 é porque está no anexo A. Então, substituindo todos esses parâmetros, eu vou calcular a resistência de um parafuso em um único plano de corte. Esse valor fica igual a 46.741,9 newton. Eu vou trocar a unidade para quilonewton, certo? Então, dá aproximadamente 46,7 quilonewton. Pessoal, se a gente tem cisalhamento duplo, a gente deve multiplicar este número por 2. Além disso, eu devo considerar a quantidade de parafusos, que são 6 parafusos, conforme a gente discutiu no início do vídeo. Então, a resistência associada aos parafusos, ela vai ficar igual a 560,4 quilonewton. E observem, ela é maior do que os 430 quilonewton. Então, a resistência dos parafusos também está ok. Só uma pequena observação. Essa multiplicação que eu fiz aqui no cisalhamento duplo e em relação ao número de parafusos, ela pode ser feita em qualquer etapa do cálculo. Se eu quiser multiplicar
a área por 2 e depois por 6. Eu posso fazer em qualquer momento, justamente porque é um cálculo de multiplicação. Então, pessoal, passamos para a terceira verificação, que está relacionada à resistência da chapa na região da ligação, na região que se tem os furos. Como primeira verificação, a gente vai analisar o rasgamento entre furos e entre furo e borda. Bom, essas verificações do item 3, a gente vai encontrar no item da norma 6.3.3.3, certo? A gente vai utilizar a formulação de 1,5 vezes LF vezes T vezes FU dividido por gama A2. Ok, vamos começar pelo primeiro parâmetro, LF. LF é justamente essa distância entre furos ou entre furo e borda. Qual a gente deve usar? Na minha visão, a gente deve utilizar sempre o menor valor, porque ele vai levar a uma menor região de aço e essa menor região de aço, então, tem menor resistência. A distância entre furos, a gente tem a seguinte condição. A medida entre eles é 70 milímetros. Entretanto, essa medida de 70 está considerando isto aqui e isto aqui, que na verdade não contabiliza na resistência. Na verdade, eu me interesso por este valor aqui do meio. Esse valor aqui do meio vai ser o 70, descontando meio diâmetro de cada lado, ou seja, descontando um diâmetro. Lembrando que eu vou descontar o diâmetro do furo. O diâmetro do furo vai ser o 22 mais 1,5, tá? Aqui é o diâmetro do furo, porque a gente tem este valor como folga. E este valor é o diâmetro do parafuso em si. Então, este valor aqui representa 46,5 milímetros. Se eu observar agora a distância entre furo e borda, e esta medida está indicada como 51 milímetros. Entretanto, ela está considerando este meio diâmetro aqui, que na verdade não tem aço ali, né? É um vazio. Então, eu preciso saber o valor desta medida aqui. O valor desta medida nada mais é do que o 51, descontando, então, meio diâmetro. Só que aqui, de novo, a gente tem que lembrar que é o diâmetro do furo, então a gente utiliza o diâmetro do parafuso mais a folga. Este valor aqui vai dar 39,25 milímetros. Logo, o menor valor entre estes dois é este segundo aqui. Então, é esse valor que eu vou utilizar. O próximo parâmetro é a espessura. A espessura é 12,7 milímetros. FU é a resistência de ruptura do aço da chapa. Pessoal, não tem o subíndice B. Então, aqui a gente considera 400 megapascal, que é do aço A36, como a gente já considerou lá no cálculo do item 1. E o gama A2 é 1,35 também, como a gente já tem considerado. Então, substituindo aqui todos esses parâmetros, temos o valor de 221.544,4 newton,
já vou trocar essa unidade para que fique um valor um pouquinho menor. Considerar, então, 221,5 kN. Pessoal, observem que isso se refere ao rasgamento só de um furo com a borda. Se a gente contar, então, no furo com a borda, a gente teria 3 parafusos. Só que imaginem, se os 3 parafusos estão rasgando até a borda, com certeza os outros parafusos também vão rasgar essa medida. Então, eu devo multiplicar este parâmetro aqui por 6, porque a gente tem 6 parafusos ou 6 furos nas chapas de 12,7 milímetros. Este valor fica 1.329 kN. Esse valor, pessoal, é superior a 430 kN. Então, essa verificação está ok. A próxima verificação é do esmagamento dos furos. A formulação que eu vou considerar, então, é 3 vezes o diâmetro do parafuso, vezes T, vezes FU, dividido por gama A2. Pessoal, aqui então não tem nenhum mistério, a gente já viu quase todos os parâmetros na verificação anterior. O único que a gente não definiu na listagem antes, mas a gente até já utilizou ele, é o diâmetro do parafuso, que é 22 milímetros. Então, aqui fica bem tranquila essa verificação. O valor desta resistência fica 248.355 newton. Já alterando a unidade para quilonewton, 248,4 kN. Lembrando que na chapa a gente tem, então, 6 furos que podem ser esmagados. Por isso, a gente deve multiplicar este valor por 6. Esta resistência fica igual a 1.490,4 kN e é um valor superior a 430 kN. Então, está ok também. Vamos, então, para a quarta e última verificação, que é em relação à resistência ao colapso por rasgamento. Essa verificação se torna mais importante, mais relevante, quando a gente tiver também chapas que nem acontece nessa ligação, certo? A gente tem talas por fora auxiliando na ligação. Bom, essa verificação, ela está no item 6.5.6 da norma, tá? E aqui eu já trouxe um rascunho da ligação, só pra gente conseguir conversar um pouquinho melhor e ficar um pouco mais claro. Mas aqui a gente tem o item, certo? E aqui a gente tem a formulação que nós vamos utilizar. Na verdade, são duas formulações em que a gente vai verificar se as duas atendem à condição, identificando alguns parâmetros nessas duas equações. O primeiro parâmetro, gama A2, é 1,35, FU é igual a 400 megapascal. Pessoal, aqui a gente está analisando a chapa, né? Então, o aço é o A36. Verificando aqui, a gente tem a resistência ao escoamento, que é 250 megapascal. Aí, a gente tem a ANV e a GV. Essas áreas não são iguais, porque a definição N está relacionada com área líquida e G com área bruta. Entretanto, são duas áreas de cisalhamento. Se a gente for observar o desenho do exercício, ele já está indicando para nós a área que a gente deve considerar esse colapso por rasgamento, sendo que ela vai atravessar o primeiro furo e se estender até o final da chapa. Observem que a região que está sujeita a cisalhamento é essa região marcada em vermelho, porque as forças de tração estão aqui indicadas. Então, aqui a gente tem uma força
assim, de 430, e uma força contrária aqui, tendendo a rasgar essa superfície aqui, certo? Então, cisalhamento. Pulando aqui, só para a gente verificar a outra área, a gente tem aqui a área ANT. Nas duas formulações, a gente tem a mesma área sendo considerada. É a área sujeita à tração. Para finalizar, só falta o coeficiente CTS. Esse coeficiente CTS está na norma como igual a 1 quando a tensão de tração na área líquida for uniforme. Então, ele quer representar a distribuição das tensões de tração na seção. Pessoal, nós vamos nos enquadrar na situação B, em que CTS é igual a 1. Então, agora a gente vai calcular as áreas de cisalhamento. Ok, primeiro começando pela área líquida. O que a gente tem aqui? A área líquida vai ser toda esta medida aqui, descontando a região dos furos. Então, pessoal, eu somei 70 com 51 por causa das medidas brutas e descontei 1,5 diâmetro de região afetada, tá? 1,5 porque aqui a gente tem um diâmetro inteiro e aqui a gente tem meio diâmetro. O valor que eu desconto é aquele 22 do diâmetro mais 1,5 da folga mais o 2 de região danificada. Para que isso represente realmente a área, eu preciso multiplicar por 12,7 milímetros, que é a espessura. E também multipliquei por 2, porque essa seção que tá rasgando aqui embaixo tem sua seção correspondente aqui, tá? No total, então, a gente obtém 2.101,85 milímetros quadrados. A área bruta nada mais vai ser do que eu não considerar esse desconto aqui. Então, é o 70 mais 51 vezes 12,7 vezes 2, que totaliza 3.073,4 milímetros quadrados. Agora, em relação à área de tração, eu marquei aqui esta área, essa aqui, essa aqui, essa aqui. Entretanto, lembrando que a gente está olhando a chapa que termina aqui. Então, essa área aqui, ela não é importante nessa análise, ela não vai estar rasgando, ela já é o limite da chapa. Eu tenho que avaliar esta área líquida aqui e esta aqui. Ficou bem desproporcional o meu desenho, mas era para significar a mesma medida. Então, neste caso, a gente tem que a medida do meio do furo até a borda é 38. Então, 38 milímetros, descontando, na verdade, meio diâmetro, certo? Então, meio diâmetro vai ser 25,5 milímetros dividido por 2. Tudo isso vai ser multiplicado pela espessura de 12,7, assim como a gente fez antes. E eu ainda vou multiplicar por 2, porque a gente tem essa seção aqui e aqui. Essa aqui, de novo, eu não vou considerar, porque ela já é a extremidade da chapa. Então, o valor final disso é 641,35 milímetros quadrados. O que eu tenho que fazer agora é substituir todos esses parâmetros nessas duas formulações aqui de cima. O valor da primeira formulação fica igual a 563.691 newton. Alterando a unidade para quilonewton, a gente tem 563,7 quilonewton aproximadamente. Verifiquem que esse valor já ficou superior que 430, então esta primeira verificação está ok. Em relação à segunda verificação, a gente encontra 531.518 newton, aproximadamente 531,5 kilonewton. Observem, tá, que esse valor ele é superior a 430 kilonewton. Então, essa verificação está ok. Se vocês forem observar, todas as verificações que a gente fez estão ok. Só fazendo uma
revisão de todos esses valores que a gente calculou. Então, aqui a gente está na primeira página de análises que a gente fez. Eu só vou chamar a atenção que eu percebi que eu, sem querer, escrevi R aqui, na verdade, S de solicitação, tá? Foi um erro de escrita. E revisando, então, os parâmetros de resistência. A resistência da chapa é o menor dos dois valores que a gente calculou aqui. Então, é 479,78 kN. Em relação aos parafusos, a gente tem um único valor, que é o 560,4 kN. Em relação à resistência da chapa, a gente também encontrou dois valores, sendo que a gente deve considerar o menor deles, que é o 1.329 kN. O valor ainda é elevado, mas é o menor dos dois. E, por fim, o último parâmetro que a gente calculou também tinham duas verificações, sendo que a gente também deve considerar o menor deles, que é 531,5 kN. Então, pessoal, verifiquem que a gente tem 4 valores de resistência e, na verdade, a resistência da peça vai ser o menor desses 4, que é o 479,78. Este valor ainda é superior ao valor da solicitação, certo? 430. Então, está ok e essa é a verificação que a gente precisava fazer.